Hoje eu acabei de ler um poema de apenas 13 linhas, mas foram tantos pensamentos, tantas reflexões que essas linhas triplicaram. E eu gostaria muito de compartilhar com você esse poema. O título dele é Quem Ama. Então vamos lá. Quem ama vive a vida intensamente. Aí eu parei aqui para me perguntar se eu me amo verdadeiramente, se eu estou vivendo a vida de uma forma intensa. Viver intensamente é viver com abundância, né? Quando eu acordo, o meu acordar, o meu dia, o meu viver, ele é intenso. Ele é como se jamais fosse existir. Eu aproveito exatamente todas as oportunidades do meu dia, das minhas horas, do meu segundo. O quanto de abundância que eu sinto em mim, o quanto que eu sinto de intensidade no meu trabalho, nos meus projetos, com as pessoas que estão próximas, com os meus clientes. Então, esse foi um insight forte para mim. Então, quem ama vive a vida intensamente. De 0 a 10. O quanto eu estou me amando, comparando essa intensidade de viver. E remeto essa mesma pergunta para você. De 0 a 10, o quanto você vive a sua vida de uma forma intensa, com abundância. O quanto que você acredita que você se ama. Vou continuar. Quem ama extrai sabedoria do caos. E eu parei aqui também para observar os caos que eu já vivi na vida. Então, quem nunca viveu um caos na vida? Seja emocional, seja financeiro, seja familiar, seja profissional, caos na saúde, né? Quem nunca passou por esses momentos de caos? E eu parei para relacionar os caos que me veio à mente, que eu presenciei, que eu passei, e olhando para trás, o quanto de sabedoria que eu extraí deles. Eu posso dizer que no início eu extraía mais a questão de eu estou certa, ele está errado, né? Mais de questão de julgamento. Com o trabalho do autoconhecimento, dessa busca maior, dessa percepção do outro, aí eu posso dizer que os últimos caos que me veio à mente, que eu vivi, eu extraí sim sabedoria do caos. Eu extraí muito aprendizado. Eu extraí como que eu vejo o outro, como o outro está se vendo diante da situação. Então, e você? Nos caos que você já viveu ou de repente está vivendo algum, o quanto de sabedoria você tem extraído desses momentos de caos? Vou continuar. Quem ama tem o prazer em se doar. Bom, o quanto que você tem prazer de se doar? E aí eu também me fiz essa pergunta relacionada a prazer de doação. Eu gosto muito de contribuir, eu estou muito disposta, eu gosto de compartilhar, eu gosto de ajudar, eu gosto de servir. Mas nem sempre foi assim. Então, e uma pergunta que eu faço para você, relacionando quando eu digo que nem sempre foi assim, é que às vezes a gente tem o prazer de se doar àqueles que a gente se identificam. E aí eu pergunto, o quanto que você tem prazer de se doar? Você tem prazer de doação somente com aqueles que você se identifica? Ou você não coloca níveis de hierarquia, para você estar tudo no mesmo nível? Então, ter o prazer de se doar é um gesto de quem se ama. Quem ama aprecia a tolerância. Olha só, essa frase aqui me trouxe insight, na verdade não é insight bem dizer, me trouxe considerações de muito julgamento de outras pessoas em relação a mim. Eu sempre ocupei cargos de liderança, cargo de gestão, sempre tive equipe grande. E eu já fui muito julgada por ser tolerante, eu já fui muito julgada. Eu acredito que as pessoas exigiam de mim, pelo cargo que eu já exerci em várias situações, que eu tivesse pulso de firmeza, de imediatismo, de corte total, de bloqueio total. E no fundo, eu nunca apreciei
esse comportamento, embora na minha caminhada da liderança no início, eu sempre fui muito hard. Eu tenho situações de ter sido muito hard, mas eu acredito que o autoconhecimento, o autodesenvolvimento me ajudou muito, me ajudou a trazer para minha essência. Então, quando eu olhei para essa frase aqui, falei, poxa vida, eu sou muito tolerante, eu aprecio a tolerância, eu aprecio parar, olhar o outro lado, olhar a situação, olhar com os outros olhos, não julgar no primeiro instante, né? E aí eu pergunto para você, o quanto você aprecia a tolerância? A sua tolerância, a tolerância do outro, quanto que você se vê nisso, ou quanto que você tem exigências em relação à tolerância zero, quanto você tem tolerância zero. Então, apreciar tolerância é um gesto de quem ama. Outra frase aqui. Quem ama não conhece a solidão. Essa é uma frase muito legal, porque geralmente, eu particularmente estou muito tempo sozinha, mas eu não sinto sozinha, então eu não estou sozinha. Em raros momentos da minha vida eu senti solidão profunda, solidão que doía mesmo, mas isso um tempo atrás, há um bom tempo atrás. Depois eu construí tudo isso, então assim, por mais que eu esteja sozinha, eu não sinto solidão. Eu me sinto bem, seja sozinho no projeto, seja sozinho no trabalho, sozinho no pensamento, sozinho em casa, sozinho no relacionamento, que seja. Então, a minha pergunta para você é, o quanto que você se sente sozinha? O quanto a solidão te acompanha? O quanto você acredita que existe solidão na sua vida? Então, não sentir sozinha, não conhecer a solidão é um gesto de quem se ama. Outra frase. Quem ama supera as dores da existência. Nossa, uau! Eu me dei uma nota altíssima aqui. Pensa numa pessoa com dores. Quando eu comento isso para você, eu tô olhando a minha vida, né? Desde quando eu comecei a perceber, há muito tempo atrás. E olhando hoje esse caminhar todo, eu vejo o quanto de dores e o quanto que elas foram importantes, porque levaram ao meu crescimento, levaram a busca para o meu crescimento. E superar dores da existência é algo assim muito profundo mesmo, de um autoconhecimento muito grande, de você identificar, porque a dor verdadeira, né, aquela que você sente, né, ela está dentro de você, e a cura dessa dor é só você que pode se dar. Então olhar para essa dor, para o significado que isso está te dando, te mostrando, e tirar aquele ego que existe, é uma sensação assim de superação muito grande. E eu vou falar uma coisa para você, pessoas que querem mudar, que buscam um processo de autoconhecimento, que querem se conhecer ainda mais, autoconhecimento é um processo extremamente doloroso, tá? E eu não preciso falar isso para você através dos clientes que já passaram por processo de autoconhecimento comigo. Eu falo para você por experiência própria, por autoconhecimento meu mesmo. Se conhecer foi a maior transformação da minha vida. E você sabe por quê? Porque eu tinha muitos paradigmas, muitas crenças. E eu achava que meu jeito de agir, meu jeito de falar, de pensar, de conduzir, era o jeito correto. Então, olhar para isso e depois de um tempo trabalhar isso com muita força, querendo mudança. E quando eu cheguei a perceber em um determinado momento da vida que essa mudança estava acontecendo, e eu parei para observar por que ela estava acontecendo, porque eu já não estava fazendo mais nada diferente, eu passei a perceber que eu mudei. Eu passei
a ver com os olhos do outro, passei a aceitar condições do outro, situações do outro, a colocar no lugar dele, ou seja, eu comecei a ter uma empatia muito grande, muito profunda, de realmente estar no lugar do outro e olhar com os olhos dele, com a lente dele, medir com a régua dele em determinada situação para realmente me conectar com ele. E aí esse processo e foi muito doído reconhecer que eu não era a razão de tudo. Pelo contrário, eu me achava tão correta, que nesse processo de autoconhecimento eu fui perceber que eu era a mais errada de todas, né? Que engraçado, né? Mas tudo bem. Se você quer trazer uma transformação na sua vida, você olha para isso. Do limão você faz uma limonada, né? E foi isso que eu fiz. Vou continuar com o poema. Quem ama produz um oásis no deserto. Gente, quantos desertos eu passei na vida. Muitos desertos. Muita escassez. Muita coisa mesmo. Não vou alongar aqui detalhando, talvez em outro momento a gente comenta sobre ele, mas no momento de deserto, de escassez, é o momento mais difícil de você produzir abundância, é o momento mais difícil de você visualizar uma abundância, de você visualizar um oásis. No momento de escassez, você está com uma vibração muito negativa, com um sentimento muito negativo. E quando você não entende o poder da sua mente, quando você não domina essas técnicas, você não consegue construir um oásis no meio do deserto. E olhando para trás, nossa, quantos desertos eu poderia ter construído oásis e não ficaria tanto tempo nele. Então, hoje no deserto eu vejo abundância, eu visualizo abundância, eu construo um oásis, mas isso tudo foi aprendizado, né? Foi um caminho que me levou a isso foi um aprendizado. E quem ama produz isso. Quem ama não envelhece, ainda que o tempo suque o seu rosto. E eu pergunto pra você, qual que é, viu bem, só um pouquinho, qual é a sua idade hoje? Que idade você realmente se dá? Eu não tô falando da sua idade em tempo, eu tô falando da sua idade física, da sua idade emocional, da sua idade intelectual. Com que idade você se considera ter hoje? O quanto que você vê a juventude em você, por mais que o tempo passa? Isso é uma questão de se amar. Isso é uma questão de quem ama. E aí, continuando o poema. Vou citar comentários aqui do poema. Aliás, o final do poema, né? Ele fala: o amor transforma miseráveis em ricos. A ausência do amor transforma ricos em miseráveis. O amor é uma fonte de saúde psíquica. O amor é a expressão máxima do prazer e do sentido existencial. O amor é a existência mais bela, poética e ilógica da vida. Cristo discursava sobre a revolução do amor, segundo Augusto Cury. Esse é um poema dele. Não deixe a sua vida fluir debaixo do selo da culpa e da condenação. A decisão é sua. Ou você perdoa, ou você adoece. Ou você perdoa, ou você adoece é o título do livro da onde eu extraí esse poema, que é esse livro aqui. É o livro do Renato Rubin. Renato Rubin é um pastor que eu conheci há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu acredito que mais ou menos uns 4 anos atrás, aonde teve um culto de empresários. Eu fui e esse pastor foi convidado. E ele deu uma palestra muito bonita, muito rica, e ele falava sobre perdão. E eu achei fantástico. Então, o pastor da igreja falou o seguinte: nossa, eu quero trazer ele para dar uma semana, um seminário de uma semana falando sobre perdão. Naquele momento que eu ouvi aquilo, meu coração se encheu de alegria.
E eu pensei, espero que seja rápido. E foi, não demorou muito. Esse pastor, que é um pastor que mora fora do Brasil, um pastor que tem mais de 45 obras, né, esse Renato Rubim, ele retornou nessa congregação e deu uma semana do seminário sobre o perdão. E eu convidei todo mundo que eu achei importante, que precisava, as pessoas que estavam próximas a mim, eu fiz o convite, eu fui e participei todos os dias desse seminário. E ele foi tão rico, ele foi tão profundo, mas tão profundo. Para você ter ideia, a gente sempre tem algo, alguma coisa para perdoar, alguma situação, alguém, mas durante esse seminário me veio na mente tantas situações de perdão, tantas pessoas que eu nem imaginava que eu precisava perdoar. Então foi um resgate da minha alma, um resgate do meu ser, e um resgate não só de perdoar, mas também de pedir perdão em algumas situações. Então foi muito profundo, fez uma diferença muito grande para mim. E ao final desse seminário eu adquiri esse livro. Eu li esse livro. Esse livro, ele é um livro muito forte, ele é um livro bastante profundo, ele é um livro que dentro da palavra, um livro muito rico, né? E é um livro que eu recomendo para você que quer trazer o perdão verdadeiro na sua vida. Eu altamente recomendo. Não só recomendo, como lendo esse poema, revendo esse livro em mãos, eu pensei, o porquê não ler esse livro novamente? E por que não ler esse livro e contribuir com você do outro lado? De repente você tem alguma situação de perdão, de repente você se conectou comigo, gostou da minha voz e queira acompanhar aqui essa leitura comigo, eu te faço um convite. E eu vou fazer não só um convite para você, como um compromisso comigo mesmo. E o compromisso é, todos os dias, às 13 horas, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro. Ou eu vou comentar um capítulo, ou eu vou ler contigo alguma coisa, ou eu vou extrair alguma coisa. Eu não sei como vai ser conduzido, porque eu não planejei, tá? Eu só senti vontade no meu coração de ler esse livro novamente, mas eu não quero ler sozinha, eu quero compartilhar com você. Aquele que quiser me acompanhar nessa leitura, que achar importante, está aberto o convite à leitura desse livro, tá? Não sei quanto tempo que eu levarei para essa leitura, não quero que seja longo, porém meu compromisso é diário. Só não sei se de segunda a sexta, de domingo a domingo, ainda não pensei sobre isso, mas eu vou começar. Então considere esse hoje sendo o primeiro vídeo, que eu fiz questão de gravar logo após ler. E a partir de amanhã, às 13 horas, provavelmente no meu canal do YouTube, porque o vídeo vai ser um pouquinho maior. Tô falando maior, algo em torno de 20 minutos. E vou subir ele no canal do YouTube assim que eu gravar, para que você possa acompanhar essa leitura comigo. E eu espero que ela traga grandes níveis de revelação, de insights, de cura, assim como eu tive e que eu não duvido que terei daqui em diante. Então eu quero, esse será um compromisso de amor para você, caso você queira, tá? Receba como uma contribuição de amor, tá bem? Então, muito obrigada pela sua atenção. Foi um prazer compartilhar esse poema com você, assim como ele trouxe vários insights. Espero que traga para você também esse poema do Augusto Cury. E, em sequência, vamos estudar esse livro. Ele é curtinho, ele tem, deixa eu ver quantas páginas. 150 páginas. Tiramos assim, numa letra, tá? Um beijo grande. Se ame o máximo que você puder. Essa é a mensagem que eu deixo pra você.